Olá, boas-vindas ao Psi em Áudio. Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração bem detalhada de um instrumento assim super importante na avaliação psicológica. Qual seria? A escala de inteligência Wechsler para adultos, a terceira edição, o famoso WISE-3. Ah, sim, um clássico. Exato. E a gente vai focar na adaptação e padronização brasileira, né? É um tema essencial para quem está na graduação, na pós ou se preparando para concurso em psicologia. Com certeza. A ideia é a gente mergulhar um pouco nos manuais, sabe? Principalmente na apostila de instrução para aplicação e avaliação, da adaptação brasileira da Elizabeth do Nascimento e também no manual técnico. Certo. Para extrair o essencial mesmo, né? Isso. A nossa missão aqui é tentar fazer um resumo bem didático, claro, e com exemplos práticos, para facilitar a compreensão de quem está aprendendo ou quer revisar o teste. Perfeito. Então, para a gente começar essa análise, o que é exatamente o WISE-3? Qual o objetivo principal dele? Bom, o WISE-3 é, sem dúvida, uma das escalas mais reconhecidas e, assim, mais usadas no mundo todo para avaliar a capacidade intelectual de adultos. Certo. O objetivo central é fornecer uma medida bem abrangente das habilidades cognitivas da pessoa. Mas o interessante é a visão do criador, né? O David Wechsler. Ah, é? E qual era a visão dele? Ele pensava em inteligência de um jeito diferente? Sim, ele tinha uma perspectiva, digamos, mais ampla. Não era só medir uma coisa única, um fator G. Wechsler definia inteligência como a capacidade agregada, ou global, do indivíduo para agir com propósito, pensar racionalmente e lidar de forma eficaz com o ambiente dele. Ah, então não é só sobre ser bom em matemática ou ter um vocabulário gigante. Não. É mais como a pessoa usa essas habilidades juntas para lidar com o mundo, com os desafios do dia a dia. Isso muda a perspectiva, né? Exatamente. Essa visão global é a chave. Não é uma capacidade isolada, mas um conjunto de habilidades que funcionam juntas, de forma integrada. Entendi. Por isso, o construto que o WISE-3 avalia é essa inteligência multidimensional, essa capacidade de adaptação. E como é que o teste consegue, avaliar algo tão complexo assim, tão multifacetado? Ele faz isso usando uma bateria de subtestes. O WISE-3 não dá só uma nota final, um número. Certo. Ele avalia diferentes aptidões mentais que, por meio de análises estatísticas, mostraram que se agrupam em grandes áreas. São os chamados índices fatoriais. Ah, os índices fatoriais. Isso. Na adaptação que a gente usa como referência, né, baseada na portuguesa, a gente tem 4 índices principais. E quais são eles? Tem o índice de compreensão verbal, o CV, que reflete mais o conhecimento que a pessoa adquiriu pela educação formal, informal, vocabulário, a capacidade de raciocinar com informação verbal. Ok. Depois, o índice de organização perceptiva, o IOP, Certo. que está mais ligado à capacidade de lidar com informação visual, resolver problemas não verbais, raciocínio espacial, essas coisas. Entendi. Visual. Aí tem o índice de memória de trabalho, o IMT. Esse mede a habilidade de guardar a informação na mente, manipular essa informação e fazer uma tarefa com base nisso. A memória de curto prazo ativa, digamos assim. Exato, tipo isso. E por último, o índice de velocidade de processamento, o IVP. O IVP. Esse tem a ver com a rapidez e a precisão com que a pessoa consegue processar informação visual simples e fazer tarefas sob pressão de tempo, rápido e certo. Nossa, então o teste tenta mapear diferentes motores cognitivos, né? O verbal, o visual espacial, a memória ali na hora e a agilidade mental. Perfeito. Faz sentido para começar a entender onde estão as forças e talvez as dificuldades de alguém. Exato. E para medir essas grandes áreas, o teste usa um conjunto de 14 subtestes no total. Alguns são principais, outros suplementares, opcionais, cada um focado num aspecto específico dessas capacidades que formam os índices. Entendi. E quem é que pode fazer o teste? Para quem ele é indicado? O WISE-3 é feito especificamente para a população adulta. A adaptação brasileira, que se baseou, na padronização portuguesa, que está lá nos manuais, ela cobre uma faixa etária bem grande, indivíduos de 16 a 90 anos. Nossa, de 16 até 90 anos? É um público muito diverso. Muito.
Agora, falando da aplicação, administrar um teste como o WISE-3 parece uma tarefa, sim, bem complexa, que exige muito cuidado. Como essa padronização toda se traduz na hora de aplicar mesmo? Quais são os cuidados que o psicólogo tem que ter? Olha, a aplicação do WISE-3 exige de fato um rigor extremo. Qualquer desvio pode comprometer a validade dos resultados. Sério? Sim. Para que o teste funcione como deve, a aplicação tem que ser quase uma coreografia padrão. A gente pode pensar em alguns pilares dessa padronização. E quais seriam esses pilares? Primeiro, acho que a fidelidade ao material e ao roteiro. É fundamental usar exatamente o kit do teste. O manual, o livro de estímulos certo, protocolo de registro, cronômetro, os cubos, o material de armar objetos. Não pode improvisar nada? Nada! E as instruções de cada subteste têm que ser lidas textualmente, palavra por palavra. Entendi. Quase como seguir uma receita à risca para garantir que o bolo, a tarefa, seja igual para todo mundo. Ótima analogia. O segundo pilar é o controle do ambiente. A sala tem que ser tranquila, silenciosa, bem iluminada, sem interrupção, sem distração. A mesa tem que ser lisa, adequada para as tarefas de manipular coisas, como os cubos. Certo. E a interação com a pessoa que está fazendo o teste? Como fica? Essencial. É o terceiro pilar. A relação com o examinando, o famoso rapport. Ah, o rapport. Isso. O psicólogo tem que criar um clima de confiança, de colaboração. Ser encorajador, tipo, tente o seu melhor, faça o possível, mas manter uma postura neutra sobre o desempenho. Não pode elogiar se acertar ou fazer cara feia se errar. Exatamente. Para não influenciar a pessoa. É um equilíbrio delicado, sabe? Faz sentido. Para a pessoa se sentir segura para tentar, sem medo de julgamento, mas também sem receber dicas. Isso. O quarto pilar é a gestão do tempo e do fluxo do teste. Vários subtestes têm limite de tempo rigoroso, então o cronômetro tem que ser usado com precisão. Além disso, é importante seguir a sequência padrão de aplicação dos subtestes, que foi pensada para variar as tarefas e controlar a fadiga. E cada subteste tem regras específicas de início. Ah, não começa sempre no item 1? Nem sempre. Tem regras de início, de sequência inversa, que é aplicar itens mais fáceis se a pessoa errar os primeiros, e de interrupção, quando parar de aplicar aquele subteste. Entendi. Essas regras de começar e parar são importantes para não cansar demais a pessoa à toa, né? E para otimizar o tempo. Perfeito. O objetivo é ter a medida mais precisa da habilidade, sem causar desconforto ou perder tempo demais. E, por fim, um pilar crucial, a qualificação do aplicador. Quem pode aplicar? O WISE-3 é um instrumento de uso restrito a psicólogos, com registro profissional ativo e que tenham recebido treinamento específico para aplicar, corrigir e interpretar. Ah, então não é um teste para curiosos, nem para qualquer profissional aplicar. Exige conhecimento técnico e responsabilidade, né? Sem dúvida alguma. O uso inadequado pode levar a conclusões erradas e até prejudicar a pessoa avaliada. Ok, ficou bem clara a importância dessa padronização toda. Para a gente ter uma ideia mais concreta, poderíamos ver como alguns subtestes funcionam na prática? Como eles medem essas habilidades diferentes que você mencionou? Talvez começar com um verbal clássico, tipo vocabulário. Claro, o vocabulário é um ótimo exemplo de subteste do índice de compreensão verbal. A tarefa é relativamente simples. O examinando ouve uma palavra lida pelo aplicador e também vê no livro de estímulos e precisa explicar oralmente o que ela significa. E o que ele avalia fundamentalmente? Ele avalia a extensão do conhecimento de palavras da pessoa, o tamanho do vocabulário dela, mas principalmente a capacidade de conceitualização verbal, ou seja, a habilidade de expressar significados de forma abstrata e precisa. E como a qualidade da resposta é medida? Porque parece um pouco subjetivo, né? Definir uma palavra. Pois é. Mas o manual traz critérios de pontuação bem detalhados para garantir a objetividade. As respostas podem receber 0, 1 ou 2 pontos. E o critério-chave é o nível de abstração e precisão. Ah. Uma resposta de 2 pontos geralmente reflete uma definição mais geral e precisa. Por exemplo, um bom sinônimo ou a classificação principal. Para cama, dizer móvel para dormir ou repousar. Entendi. E um ponto?
Uma resposta de um ponto demonstra algum conhecimento, mas é mais vaga, ou concreta, ou focada em atributos secundários, tipo para cama, lugar para descansar. Certo. E respostas erradas ou muito pobres recebem 0. O manual também diz quando usar um inquérito neutro tipo fale mais sobre isso se a resposta for ambígua. Entendi. Então a pontuação valoriza a capacidade de ir além do concreto, de capturar a essência da palavra de forma mais abstrata. Exatamente. Agora, se a gente for para um subteste bem diferente, como cubos, aí a gente entra no domínio da organização perceptiva. Ah, esse já exige outra parte do cérebro. Como ele funciona? A tarefa aqui é totalmente não verbal. A pessoa recebe uns cubos coloridos vermelhos, brancos e metade vermelho, metade branco e precisa reproduzir modelos geométricos de 2 cores. Que são mostrados como? Primeiro, o examinador monta um modelo e depois a pessoa vê os modelos num livro. O objetivo é avaliar a capacidade de análise e síntese visual, o raciocínio espacial e a coordenação visomotora. E a pontuação? O que conta mais aqui? É só acertar o desenho? Aqui, a pontuação considera a precisão da montagem, claro, mas também a rapidez, especialmente nos itens mais difíceis. Ao tempo conta. Conta e muito. Para os modelos finais do 7 ao 14, além dos pontos por acertar dentro do tempo limite, existem bônus bem significativos por rapidez. Nossa! Ou seja, o teste mede não só se a pessoa consegue resolver o problema espacial, mas também a eficiência com que ela faz isso. E erros de rotação da figura final invalidam a resposta. Interessante. Então a pressão do tempo adiciona um elemento de eficiência cognitiva, não só de acerto. É um bom exemplo de tarefa de performance, né? Exatamente. Talvez a gente possa mencionar brevemente mais um verbal para contrastar. Os semelhanças, talvez? Sim, os semelhanças é outro subteste verbal importante, mas ele foca mais no raciocínio abstrato e na formação de conceitos. Como assim? A tarefa é explicar de que forma 2 objetos ou conceitos que são apresentados oralmente são parecidos. Ah, tipo o exemplo clássico. Em que se parecem laranja e banana? A resposta esperada seria algo mais abstrato, né? Exato. A pontuação mais alta, 2 pontos, é para classificações gerais e pertinentes, que pegam a categoria abstrata comum. Nesse caso, são frutas. E 1 ponto. Respostas mais concretas ou funcionais, tipo tem casca ou são alimentos, valem 1 ponto. E respostas erradas ou que apontam diferenças valem 0. Ele mede a capacidade de achar relações e formar categorias verbais abstratas. Entendi. Pessoal, se essa exploração do AIS 3 está sendo útil, se está clareando as coisas para quem nos ouve, que tal dar uma curtida neste áudio ou deixar um comentário? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no Psi em Áudio a continuar trazendo conteúdos assim. É verdade, ajuda bastante a gente. Bom, voltando à nossa análise. Depois de aplicar todos esses subtestes, né, vocabulário, cubos, semelhanças e os outros todos, e obter os pontos brutos de cada um, como esses números crus viram algo que o psicólogo pode interpretar? Esse é o próximo passo crucial. Os pontos brutos de cada subteste sozinhos não dizem muito. Eles precisam ser transformados em resultados padronizados, também chamados de resultados ponderados ou escalonados. Padronizados. Isso. Isso é feito usando tabelas específicas que estão lá no manual técnico. E o ponto-chave aqui é que essas tabelas são organizadas por faixa etária. Ah, então o desempenho da pessoa é sempre comparado com outras pessoas da mesma idade dela. Exatamente. O desempenho de um jovem de 20 anos é comparado com a norma dos 20 anos e o de um idoso de 80 com a norma dos 80. É como, sei lá, transformar notas de provas diferentes, umas valendo 50, outras 100, para uma única escala padrão, digamos, de 0 a 10. Certo. Isso permite comparar o desempenho da pessoa nos diferentes subtestes de forma justa, ver onde ela foi melhor ou pior em relação ao esperado para a idade dela. Faz todo sentido. E depois de ter esses resultados padronizados para cada subteste, o que vem? A partir desses resultados ponderados dos subtestes, que geralmente tem uma média 10 e desvio padrão 3, a gente calcula as pontuações compostas. Que são?
Tradicionalmente, se calculava os QIs, quociente de inteligência verbal, quociente de inteligência de realização ou execução e o famoso QI total. Uhum. Mas no WISE-3T e nas versões mais novas das escalas Wechsler, a ênfase maior é naqueles 4 índices fatoriais que a gente mencionou antes: compreensão verbal, ICV, organização perceptiva, IOP, memória de trabalho, IMT, e velocidade de processamento, IVP. E esses índices dão uma visão mais detalhada das habilidades do que o QI total sozinho. Sim, eles oferecem um perfil mais refinado das capacidades cognitivas. Tanto os QIs quanto os índices são expressos numa escala maior, com média 100 e desvio padrão 15, o que facilita classificar o desempenho geral. Mas a interpretação é só olhar esses números, os QIs e índices, e classificar a pessoa. Ah, seu QI é X. De forma alguma. Nossa, não mesmo. Os números são só o ponto de partida. Ah, bom. A interpretação qualificada vai muito, muito além. O psicólogo analisa o perfil completo dos resultados ponderados, nos subtestes e nos índices, buscando padrões. Padrões. Ele verifica se existem discrepâncias que são estatisticamente significativas entre as áreas. Por exemplo, uma compreensão verbal muito mais alta que a organização perceptiva pode indicar algo importante. Entendi. Analisa os pontos fortes e fracos cognitivos da pessoa, comparando com o grupo de idade dela e, o mais crucial de tudo, o psicólogo tem que integrar os resultados do teste com todas as outras informações que ele tem sobre o examinando. Que tipo de informação? O histórico de vida, a queixa que levou à avaliação, as observações de comportamento durante o teste, resultados de outros instrumentos, o contexto cultural, educacional, tudo. Nossa, então o número é só o começo da história. A interpretação real é uma síntese complexa que o psicólogo constrói usando o teste como uma fonte importante de informação, mas não a única. Precisamente. É um processo de investigação clínica ou neuropsicológica, e é importante lembrar que o manual técnico traz todos os estudos de validade. Para saber se o teste mede o que diz medir, né? Exato. E de fidedignidade para ver se os resultados são consistentes. São esses estudos que dão a base científica para essas interpretações. Considerando tudo isso, para quem está estudando psicologia e ouvindo a gente, qual seria a principal importância de se dedicar a conhecer um instrumento como o WISE-3 tão a fundo? Olha, o WISE-3 e as atualizações dele continuam sendo instrumentos padrão ouro em muitos contextos. Na clínica, na neuropsicologia, na avaliação educacional, orientação profissional, até em alguns processos de seleção. Então, para quem vai trabalhar com avaliação, é fundamental. Fundamental. Conhecer bem é essencial para quem vai atuar nessas áreas. E mesmo para quem não for usar o WISE-3 todo dia no trabalho, ainda assim vale a pena estudar ele. Com certeza. Mesmo que você não vá aplicar diretamente, entender a lógica por trás do WISE, sabe, como um construto tão complexo como a inteligência é operacionalizado, medido, padronizado, isso enriquece demais a compreensão teórica sobre a avaliação psicológica em geral. Ajuda a pensar criticamente sobre como a gente mede as coisas em psicologia. Exatamente. E mais, aprender o rigor da aplicação e da pontuação do WISE-3 é um treino fantástico para aquela disciplina metodológica, para atenção aos detalhes, que é necessária em qualquer processo de avaliação psicológica bem feito. Ah, então ensina aquele rigor técnico e ético que serve para usar qualquer outro teste ou técnica de avaliação com mais qualidade e responsabilidade. Perfeito. São habilidades super transferíveis e fundamentais para a boa prática da psicologia. Bom, resumindo então o que a gente conversou, o WISE-3 é uma ferramenta poderosa, sofisticada, para avaliar um conjunto de habilidades cognitivas em adultos. Isso. Ele se baseia numa longa tradição de pesquisa lá do Wechsler e exige qualificação profissional, treinamento específico e um cuidado imenso com a padronização para que os resultados sejam válidos e úteis. Perfeito. E para estudantes e profissionais de psicologia, explorar o WISE-3 é um mergulho na complexidade técnica e também na responsabilidade ética da nossa área. O aprendizado principal que fica, sabe, ao estudar um manual como o do WISE-3,
é a importância crucial desse rigor técnico e ético em tudo que a gente faz em avaliação psicológica. Compreender a fundo o WISE-3, desde a visão de inteligência por trás dele, até as minúcias da aplicação e pontuação de cada subteste, como a gente viu nos exemplos, é sem dúvida um passo muito valioso na formação de quem lida ou vai lidar com a avaliação. Concordo plenamente. É um aprendizado muito rico. Esperamos que esta nossa análise detalhada da escala WISE-3 aqui no Psi em Ódio tenha sido proveitosa, tenha ajudado a clarear os pontos principais desse instrumento tão relevante. Tomara que sim. E não se esqueça de seguir o Psi em Áudio para mais conteúdos como este, sempre buscando descomplicar um pouco a psicologia. E para finalizar, a gente queria deixar uma reflexão para quem nos acompanhou. A inteligência, do jeito que é definida e medida pelo WISE-3, com toda essa sofisticação psicométrica, essa variedade de habilidades que ele tenta cobrir, será que ela consegue capturar toda a complexidade da adaptação humana no mundo real? Boa pergunta. O pensamento criativo, a inteligência emocional, a sabedoria prática, a capacidade de lidar com a incerteza. O que será que ainda fica de fora dessa avaliação tão estruturada? Fica a questão para a gente continuar pensando, né? Exatamente. Fica aí para a gente refletir. Até a próxima. Até a próxima.